Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, amigos do Grupo Santo Anselmo. Sejam bem-vindos ao nosso curso de História da Igreja, a nossa 14ª aula. Nessa aula, nós falaremos da segunda viagem missionária de São Paulo. Aproveito e convido você a curtir esse vídeo. Caso você goste dessa aula, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, conheça os nossos perfis no Facebook e no Instagram, Grupo Santo Anselmo, acompanhe o nosso podcast no Spotify, Grupo Santo Anselmo, e conheça o nosso site www.gruposantoanselmo.com.br. Vamos fazer essa incrível viagem com São Paulo, a segunda viagem missionária. Pode virar a página. Na aula passada, nós falamos do incidente de Antioquia, a controvérsia de Antioquia e o concílio de Jerusalém, que foi realizado pelos apóstolos para tentar sanar essa problemática dos gregos, dos povos de cultura grega que se convertiam ao cristianismo, e se deveriam eles observar ou não os costumes, as tradições e a religiosidade judaica. Pois bem, resolvida a questão, resolvido aquele dilema em Antioquia, graças ao concílio de Jerusalém, a reunião entre os apóstolos presidida por São Pedro, São Paulo então tem a ideia de fazer uma segunda viagem missionária. Essa segunda viagem missionária, conforme nós lemos no livro de Atos, capítulo 15, versículo 36, tinha duas finalidades. A primeira, anunciar o evangelho a um número maior de pessoas, a ser uma viagem maior, mais ampla que aquela primeira viagem realizada com Barnabé. A segunda e também importante missão dessa segunda viagem missionária seria a de fortalecer as igrejas, as comunidades católicas que haviam sido criadas por São Paulo e São Barnabé na primeira viagem. Muito bem, essa era a ideia, essa foi a proposta de São Paulo a Barnabé. São Paulo faz a proposta a São Barnabé porque foram os dois que empreenderam a primeira viagem. Barnabé aceita a proposta de Paulo. Barnabé concorda com a ideia de realizarem uma segunda viagem, uma viagem mais ampla, anunciar o evangelho a um número maior de pessoas e também de passar por aqueles lugares onde eles já haviam passado na primeira viagem e fortalecer as comunidades então criadas. Mas aí surge uma treta, surge um problema. Nós vamos lembrar que na primeira viagem missionária, Marcos, sobrinho de Barnabé, ainda jovem, Marcos evangelista, São Marcos, o evangelista ainda jovem, parte na primeira viagem missionária. Mas depois de Chipre, quando eles chegam ali na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, por algum desentendimento que não é citado no texto, São Marcos se desentende com Paulo e Barnabé e volta para Antioquia, abandona a viagem. Agora, nessa segunda viagem, alguns anos depois, Barnabé sugere levar Marcos. Paulo é contra. Paulo é um colérico, Paulo é carrancudo, Paulo é um sujeito cabeça dura. E Paulo diz, não vamos levar porque ele nos abandonou na primeira viagem. Por certo, vai nos abandonar novamente. Barnabé discorda e eles têm uma briga. É isso mesmo. Lucas vai nos contar em Atos 15, versículo 38 e 39, dizendo que foi uma briga de tal forma que eles se apartam, que eles se separam. Marcos toma Barnabé e vai para uma viagem missionária a partir de Chipre, da ilha de Chipre, a sua terra natal. Paulo
não quer ir com Barnabé porque não suporta a fragilidade, a suposta fragilidade de Marcos, a possibilidade de Marcos abandonar a segunda viagem, como abandonou a primeira. Paulo, então, convida Silas como companheiro de viagem e mais alguns. Silas veio de Jerusalém, depois do concílio, para Antioquia. Paulo e Silas, então, partem numa segunda viagem missionária por terra, né, saindo de Antioquia, no norte da província da Síria, né, se dirigindo à região da Cilícia, na Ásia Menor. E aí, a partir daí, São Lucas retira o foco de Barnabé e passa a focar somente em Paulo e conta a história da segunda viagem missionária de São Paulo. Vira a página. A primeira parte significativa da segunda viagem que Lucas nos conta é a cidade, as regiões de Derbe e Listra, na Ásia Menor. Lá, Paulo e Silas conhecem Timóteo. Timóteo é um homem, um rapaz de muito boa fama na região, um cristão de grande testemunho e exemplo. Paulo, de certa forma, se encanta com Timóteo e o convida a empreender aquela viagem, a dar continuidade à viagem, integrando a comitiva do próprio Paulo e de Silas. E aí, Timóteo parte com eles. Mas Timóteo é filho de uma mãe judia, é um cristão, filho de uma judia, e de um pai de cultura grega. Olha que interessante. Há pouco nós tivemos o Concílio de Jerusalém, que definiu que os cristãos de origem grega não precisam circuncidar-se nem observar os preceitos da lei de Moisés, que é uma coisa muito específica dos judeus. Enquanto isso, Paulo conhece Timóteo, que é de origem grega por parte de pai, mas é de origem judia por parte da mãe. Para evitar confusão, e tudo que Paulo quer é evitar confusão, ele pede a Timóteo que ele se circuncide para continuar a viagem missionária. De lá, eles estão em viagem e Paulo pretende evangelizar mais para a região leste, para a Ásia. Aí acontece uma intervenção divina. No capítulo 16, versículo 9, Lucas diz que Paulo tem um sonho durante a noite. E nesse sonho aparece um homem de origem macedônia. A Macedônia é ao norte da Grécia, é mais para o oeste, mais para o ocidente. E esse macedônio diz a Paulo: ei, passa a Macedônia, venha para a Macedônia e nos ajude. Paulo acorda e Paulo entende, ele interpreta esse sonho como uma ordem de Deus para que eles passem a evangelizar o Ocidente. Olha, esse versículo perdido aqui de 16:9 do livro de Atos é simplesmente a origem do cristianismo no Ocidente. É o momento em que Paulo está para decidir se ele vai empreender essa segunda viagem missionária no sentido do Oriente, indo para a Ásia, né, onde hoje seria aquela região da Armênia, depois o Cazaquistão, enquanto, a partir desse sonho, ele decide voltar-se para o Oeste, voltar-se para o Ocidente, para a Macedônia. Né? E dessa forma que o cristianismo começa a se espalhar mais para o Ocidente, mais para a Europa, ou seja, mais para perto de Roma. E a primeira grande cidade, já na região da Macedônia, na região ocidental, que ele vai encontrar é Filipos, a cidade de Filipos. Filipos, que mais tarde ele vai escrever uma carta belíssima, só de elogios, né, à igreja, a carta aos Filipenses. Na cidade de Filipos, Paulo vai conhecer uma mulher chamada Lídia. Lídia é um caso curioso, porque ela é uma empreendedora, palavra da moda nos dias de hoje, né? Ela é uma empreendedora. Numa época em que as vestes eram basicamente de cores muito semelhantes ao branco e ao bege, né? Ela dominava a tecnologia de tingir roupas com a cor avermelhada, né? O corante era retirado de um crustáceo e isso fazia com que o tecido tivesse um grande valor agregado. Então era uma mulher muito rica, né? De muitas posses. E essa mulher se converte, leva Paulo para a casa
onde ela vive, hospeda Paulo, e Paulo, a partir da sua casa, faz um trabalho grande de evangelização na cidade de Filipos. Mas aí tem um incidente, né? Tem uma moça que tem uma espécie de dom de adivinhação, que as pessoas imputam como dom de adivinhação, e Paulo interpreta esse dom como uma possessão maligna, e Paulo expulsa o demônio adivinhador, o demônio trapaceiro dessa mulher, porque não existe adivinhações do futuro, e isso causa um transtorno, e as pessoas em Filipos criam um grande transtorno, e a segurança romana vem. Filipos é uma cidade importante, você tem uma guarda romana muito poderosa ali, possivelmente sob o comando de um tribuno, um oficial superior, e Paulo e Silas são presos, são açoitados e colocados, no cárcere. Durante a noite, enquanto eles estão fazendo orações, ocorre um terremoto, e esse terremoto faz romper as portas das cadeias, a cadeia fica parcialmente desmoronada, o que possibilita um motim, uma rebelião e uma fuga. Chega então a notícia de que o carcereiro, temendo ser responsável por aquela situação de fuga, de motim, tenta o suicídio. O que Paulo faz? Paulo lidera os prisioneiros e convence os prisioneiros a não fugir, a aceitar a condição de presos. Então, isso alivia, a tensão e a vida do carcereiro, que mais tarde, nesses dias seguintes, vai ouvir a pregação de Paulo e Silas e vai se converter. Paulo tem uma liderança inata, tem uma capacidade de liderança inata. E outra coisa, ele é um homem também cumpridor da lei. Se ele estava preso, se os outros estavam presos e se a prisão foi determinada por um tribunal, Paulo não julgava correto evadir-se da prisão. Por isso ele convence os presos a permanecerem, mesmo diante do desmoronamento parcial em razão do terremoto. Muito bem, Paulo então anuncia o evangelho depois disso à família do carcereiro, que se converte. Dias depois, Paulo e Silas são soltos pela autoridade romana da região. Muito bem, na hora em que ele está sendo solto, aquele carcereiro, agora convertido, lhe dá a notícia do relaxamento de sua prisão. Paulo, como fiel cumpridor da lei, ele vai exigir uma reparação. Exatamente. Paulo é um homem que cumpre as leis do seu tempo. Então, assim como ele convence os presos a não fugirem e a aceitarem as suas respectivas condenações proferidas por um tribunal romano, ele quer agora também ter as suas prerrogativas de cidadão romano respeitadas. Então, ele chama o carcereiro e diz: olha, eu sou cidadão romano, no entanto, eu fui preso, fui açoitado, fui mantido na prisão sem um julgamento. E agora os pretores da cidade, os juízes da cidade, vêm aqui por meio de uma medida informal e vão relaxar minha prisão? Não, vai lá, diga a eles que eles prenderam um cidadão romano injustamente, sem julgamento, e que venham aqui promover a reparação. E essa notícia chega ao tribunal da cidade e os juízes ficam, vamos dizer assim, o texto de Lucas diz, temerosos, assustados e com muito medo, porque Paulo também é consciente dos seus direitos de cidadão romano e, quando é preciso, ele usa as prerrogativas dessa condição de ser cidadão romano em seu favor. Muito bem. Depois de Filipos, Paulo vai então à cidade de Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo faz a sua pregação sempre nas sinagogas e depois em praças públicas, organiza uma comunidade local, mas sofre também uma rebelião por conta dos judeus que vivem na cidade de Tessalônica, e eles promovem uma certa arruaça,
forçando Paulo e sua equipe a saírem até um pouco mais cedo. E de lá eles vão para a Bereia, você está acompanhando aí no mapa. Nessa cidade da Bereia ocorre também as pregações, as conversões, a organização de uma comunidade local. No entanto, aqueles mesmos judeus que vieram de Tessalônica ou que viviam em Tessalônica e lá criaram uma arruaça até antecipando a saída de Paulo, eles se deslocam da Tessalônica, da cidade de Tessalônica, vêm para Bereia e cá eles promovem outro motim, não é? Sempre incitando a comunidade local e as autoridades romanas contra Paulo, Silas e sua mensagem. Em Tessalônica, ele teve esse problema, por isso ele foi para Bereia, e na Bereia os judeus de Tessalônica vieram para causar esse mesmo problema. Você observa que a igreja cresce e desde o seu início ela é vítima de intolerância, vítima de perseguição, vítima de vários inimigos. A situação na Bereia é muito grave. O grupo, a equipe de Paulo, então, resolve ficar algum tempo na cidade, mas despacham Paulo para Atenas, para aliviar o clima na cidade da Bereia, na região da Bereia, porque Paulo era o líder do grupo, era a pessoa mais conhecida, então até para a sua proteção eles mandam Paulo para a cidade de Atenas, que era o destino seguinte, e ficam algum tempo na Bereia. Em Atenas, Paulo vai proferir um dos mais belos discursos do livro de Atos. Vira a página. São Lucas nos fala da passagem de São Paulo por Atenas, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 16 a 34. É preciso entender aqui que nós estamos no mundo sob o controle do Império Romano, a administração romana, legiões romanas, direito romano. Nesse primeiro momento, no século I da era cristã, a cultura grega, a cultura helênica ainda era muito forte neste mundo romano. Mas Atenas não era mais a cidade-estado, a poderosa Atenas, dos tempos de Péricles, dos tempos de Alexandre, enfim. Atenas era uma cidade romana, mas ainda com uma forte influência grega, porque foi ali que vicejou o pensamento grego. São Paulo chega em Atenas fugindo, de certa forma, da perseguição que sofreu o seu grupo na cidade de Bereia, graças aos tessalonicenses que foram para lá insuflar a multidão. Enquanto ele espera os seus amigos chegarem da Bereia, ele passa alguns dias em Atenas e a primeira coisa que Paulo se incomoda é o excesso de templos a deuses pagãos. A cidade de Atenas, famosa pelos seus templos, pelos seus altares, pelos seus oratórios, dedicada a toda aquela gama de deuses da mitologia grega, que se fundia e sincretizava com a mitologia romana de então. E, enfim, todo canto da cidade tinha um altar, todo canto da cidade tinha um templo. Mas Paulo não se abateu. Paulo disputava dia a dia nas ruas e nas praças, procurando mostrar aos atenienses, judeus e romanos e povos de cultura grega que ali moravam, falando de Jesus como o Filho de Deus. É interessante que São Lucas diz que nesse momento Paulo chega a disputar, longos debates com filósofos epicureus e estoicos. O epicurismo e o estoicismo eram correntes filosóficas de origem aristotélica e platônica que, de certa forma, existiam, estavam ainda presentes naqueles primeiros dias do cristianismo. Paulo era um homem de formação acadêmica extremamente sólida, formado na lei de Israel, formado na lei de Israel, formado como doutor da lei na escola de Gamaliel e, portanto, conhecedor das correntes filosóficas do seu tempo.
né? E Paulo disputou com os epicureus, né, as contradições do epicurismo na sua busca pelo prazer, pela satisfação como sinônimo de felicidade, né? Mostrando que Jesus Cristo e a mensagem cristã compõem-se de um modelo mais superior a essa visão do epicurismo, e ao mesmo tempo discutia e disputava com os estoicos acerca do que seria a boa vida, do que seria o sentido da vida. Apesar dos estoicos se aproximarem um pouco da visão cristã, no sentido de verificar que a boa vida estava na virtude, Paulo já mostrava que essas virtudes somente podem ser realizadas de maneira plena a partir do batismo, a partir da sua adesão à proposta de Cristo. Esse incidente que São Lucas narra, mostrando São Paulo discutindo com os epicureus e com os estoicos, isso é, com os filósofos atenienses, mostra para nós o São Paulo em seu caráter acadêmico, em seu viés intelectual, um homem que se dispôs a passar a sua vida anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, mas um homem que tinha um preparo intelectual para discutir com as correntes filosóficas, com os intelectuais do seu tempo, mostrando a eles Jesus como o único caminho, como a única senda, a única estrada de vida. Um desafio para todos nós que nos colocamos à disposição da Igreja para anunciar o Evangelho, mas nos mostra a necessidade de estarmos preparados para o debate com os intelectuais, os filósofos, os pensadores dos nossos tempos. Pois bem, depois de muito desses embates, esses grupos intelectuais de Atenas resolveram, então, chamar Paulo para uma formação mais específica. São Lucas nos diz que Paulo foi convidado a ir ao Areópago. Nos tempos áureos de Atenas, nos tempos do Império da Macedônia, né, nos tempos da cultura helênica, o Areópago é uma região ali ao noroeste da Acrópole, em Atenas, que era o nome também do conselho, do tribunal principal da cidade. Além de ser o Areópago o lugar, vamos dizer assim, o centro das discussões jurídicas e intelectuais de Atenas, não é? Era onde também se travavam os grandes debates filosóficos. E hoje, Atenas agora é uma cidade romana, mas mantinha aquela inspiração, aquela cultura grega, aquele amor e calor pelo debate. Então, esses grupos de filósofos, de estudiosos de Atenas, levaram Paulo ao Areópago para um grande debate sobre as propostas e as ideias de Paulo. E aí é o momento em que São Lucas vai nos mostrar um dos grandes discursos de São Paulo. E São Paulo inicia o seu discurso falando do caráter religioso, do caráter, vamos dizer, místico dos atenienses, né? Ele observa que existem vários templos, que existem vários oratórios, que existem vários lugares sagrados na cidade de Atenas, mostrando que o povo ateniense é um povo com uma grande inclinação religiosa. Paulo faz, inclusive, a notícia de que ele viu um altar chamado ao Deus Desconhecido. Isto é, em Atenas existia um santuário ao Deus desconhecido. Tal era a profusão, né, de deuses e divindades, que os atenienses construíram um altar ao Deus desconhecido para que não ficasse nenhum Deus, nenhuma divindade isenta de veneração, isenta de culto. Paulo, então, aproveita esse Deus desconhecido que os atenienses honram sem saber e diz que esse Deus desconhecido é aquele apresentado por ele. Paulo, então, fala de Jesus de Nazaré. Paulo fala de Deus, Criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho para que sofresse pelo homem, para que morresse por amor, para que salvasse o homem e lhe garantisse uma vida na eternidade. Isto é,
Paulo faz uma pregação completa da mensagem de Cristo, mas inserindo a pessoa de Cristo na cultura ateniense, né? Apresentando Jesus como sendo o Deus desconhecido que os atenienses honravam sem saber. É claro que eles ficaram tomados de espanto. Alguns verdadeiramente acreditaram naquela mensagem cristã antropológica de Paulo, onde Paulo insere Jesus Cristo dentro da cultura de Atenas, não é? Mostrando que ele, o Deus desconhecido para os atenienses, é o único e verdadeiro Deus que merece adoração. E muitos se tornam cristãos. Outros, não é, acabam por desprezar o conceito ou o discurso de São Paulo. O que nós podemos aprender desse discurso? Nós temos nesse discurso de São Paulo uma grande lição, uma lição de antropologia missionária. São Paulo chega em Atenas e, diante da profusão de templos, da profusão de altares, da profusão de santuários, São Paulo poderia chamar os atenienses de idólatras, supersticiosos e adoradores de toda sorte de divindades. Mas, ao contrário de uma ofensa gratuita, ao contrário de uma agressão à cultura ateniense, Paulo insere Jesus Cristo no modo de pensar ateniense. Paulo insere Jesus Cristo na cultura ateniense e anuncia Jesus como sendo o Deus desconhecido que eles veneram. Ou seja, ele não nega a verdade, ele não cala a verdade, ele não flexibiliza a verdade, mas ele faz conhecer a verdade a partir da própria cultura ateniense, da própria cultura grega, apresentando Jesus como sendo o Deus desconhecido. É um belíssimo discurso. Pois bem, descendo um pouco da viagem, Paulo e seus companheiros saem de Atenas e vão para Corinto, ainda dentro daquela península do Peloponeso, como você vê aí no mapa, né? Onde hoje é a Grécia. Em Corinto, eles encontram um casal de cristãos chamado Priscila e Áquila. E Paulo, então, se junta a esse casal, porque eles tinham a mesma profissão. E aqui a gente fica sabendo uma curiosidade sobre São Paulo. A profissão dele era fabricador de tendas. Ele passa um tempo em Corinto com Priscila e Áquila fabricando tendas, né? E ali desenvolve a sua pregação e organiza a comunidade de Corinto, para a qual ele vai escrever 2 cartas mais tarde, né? Na verdade 3, mas 2 foram as que chegaram até nós. É claro que lá também existe uma certa acusação, Paulo é levado ao tribunal, sofre alguma perseguição, mas realiza o trabalho em Corinto. De lá eles navegam para Éfeso, na Ásia Menor, região onde hoje é a Turquia, não é? E juntamente agora com Priscila e Áquila, né? Desenvolve o trabalho missionário em Éfeso, organiza a comunidade em Éfeso, para a qual Paulo também vai escrever uma carta, a chamada Carta aos Efésios, né? De Éfeso, ele desce para a região mais próxima de Israel, já para concluir a sua viagem, né? Ele vai para Cesareia. Cesareia de Filipe era um porto importante, era para onde convergiam os navios que iam para aquela região da Palestina, de Israel. Então ele vai para Cesareia. De Cesareia ele vai então para Antioquia, que era a sua sede, de onde ele saiu também nessa segunda viagem missionária. E aí Paulo encerra essa segunda viagem, né? A segunda viagem missionária. Fique conosco, na próxima aula, ainda essa semana, nós teremos a terceira viagem missionária de São Paulo e estamos aí caminhando para o final dessa primeira fase da história da igreja, a igreja dos tempos apostólicos. Que Deus nos abençoe e que Santo Anselmo interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.